minutos ainda para começar. Boa tarde a todos. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Eu sou Marília Casseb, diretora de Assuntos Externos da Gilead Sciences Brasil. O motivo de nosso encontro aqui no TJCC é nós unirmos representantes do ecossistema de saúde, sempre centrado no paciente de câncer, e por meio de discussões promover a missão de nossa empresa, que é levar mais vida aos pacientes com câncer. A nossa empresa tem se dedicado muito a essa área e quer dar sua contribuição para que as mulheres brasileiras e pacientes com câncer de mama estejam bem informadas e preparadas para enfrentar os vários desafios da doença. Então, com enorme satisfação, nós iniciaremos os nossos painéis de conversa, tendo à frente Luciana Holtz, que é, sobretudo, uma grande parceira do segmento de oncologia e, pessoalmente, minha parceira também de vida, e que fará a moderação de nossos painéis de hoje. Luciana, por favor. Muito obrigada. Muito bem. Então, Marília, muito obrigada. Gente, boa tarde. Feliz demais, né, com todos vocês aqui com a gente. É um enorme prazer estar aqui. E hoje, né, nós traremos, então, com exclusividade para vocês, dados inéditos de uma pesquisa realizada pelo Datafolha, encomendada pela Gilead, pela qual eu tive o prazer de discutir, de conhecer, de contribuir, de pensar junto e de preparar todo esse painel aqui para vocês, certo, Marília? Vamos discutir, então, com convidados especiais, dados sobre o nível de conhecimento das mulheres brasileiras sobre o câncer de mama. Vamos falar sobre atitudes e percepções sobre a doença, com destaque às questões ligadas à falta de equidade de saúde, quando comparadas às populações mais vulneráveis, tá, gente? E aqui representadas por mulheres negras de classe C e D, com um menor nível de escolaridade. Serão 2 painéis, tá, gente? Então, a gente vai ter o desafio aqui de conversar um pouquinho, para com uma turma, começa outra turma, mas são 2 painéis nos quais discutiremos em que medida a informação qualificada e compreensível, aliada ao protagonismo da mulher, na direção da realização de exames preventivos, amparados em achados da pesquisa, podem ser um diferencial muito importante no controle do câncer de mama. Essas conclusões geraram reflexões importantes e nos alertam para o que ainda precisa ser feito em prol da mulher brasileira, da paciente com câncer de mama, em especial das mulheres mais vulneráveis, tá? É disso aqui que a gente vai falar. Para essa discussão, eu tenho o enorme prazer de receber aqui Paulo Alves. Paulo, por favor, sociólogo, gerente de pesquisa de mercado do Datafolha, com mais de 30 anos de atuação em estudos de opinião pública e de mercado. Bem-vindo. Carol Magalhães. A Carol, né, mais do que conhecida por todo mundo, é criadora de conteúdo, escritora, diretora de arte, apaixonada por música e sorrisos sinceros. Carol enfrentou o câncer de mama aos 29 anos e a Carol é idealizadora do projeto Se Cuida Preta, que visa trazer informações sobre o câncer de mama com o recorte racial.
Também está com a gente a doutora Anamélia Viana, online. Acho que a gente deve ver a doutora Anamélia. Oi! Direto de Salvador. Médico oncologista do Comitê de Diversidade da SBOC, da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, que está, então, aqui com a gente online. Muito obrigada, Paulo. Eu vou passar já a palavra para você, então, para a gente conhecer os dados dessa nossa pesquisa. Por favor. Você quer ficar aqui no meu lugar? Eu acho que eu vou falar aqui por conta de eu vou ver a tela aqui. Se vocês puderem colocar a apresentação. Bom, eu vou mostrar, então, os dados dessa pesquisa. Rapidamente, são algumas informações que nós achamos relevante mostrar, que abordam esse tema, né, do que as mulheres sabem, e mostrando alguns recortes de classe e idade. Seria legal se a gente pudesse mostrar o PowerPoint. Aqui. Sou eu. A culpa é minha. Então, aqui está a apresentação. Então, nós temos esse objetivo, que a gente já comentou, de mostrar algumas questões relativas ao conhecimento das mulheres, especificamente sobre alguns aspectos, né, conhecimentos de tipos de câncer e algumas percepções que as pessoas têm sobre a doença. É uma pesquisa abrangente que representa o perfil da mulher brasileira. Então, a gente tem aqui, foram feitas 1.007 entrevistas, de novembro a dezembro de 2022, uma pesquisa com abrangência nacional. Então, nós temos 43% das mulheres na região sudeste, 26% no nordeste, 14% no sul, 16% no centro-oeste e norte. Mulheres negras são a maioria aqui, somando pardas e pretas, né, com 56%. Também a classificação socioeconômica, 16% de classe AB, 48% de classe C, é a grande maioria da população brasileira, e 36% de classe DE. E a distribuição por faixa etária também corresponde à distribuição das mulheres no Brasil. 68% delas são economicamente ativas. E eu acho que é relevante dizer que nós vamos mostrar em vários momentos esses cruzamentos. Então, a apresentação tem muitos números. Eu acho que vocês não precisam se ater a todos os detalhes numéricos, porque realmente é muita coisa. Mas vou procurar aqui indicar as tendências principais, tá? Então, uma primeira informação relevante, ainda relativa ao perfil, é que 75% delas usam atendimento público gratuito do SUS. 20% tem plano ou seguro-saúde, 18% usam atendimento particular. E isso, do lado direito ali, vocês conseguem ver que elas usam mais de um tipo de atendimento. Então, 62% delas usam exclusivamente SUS, mas tem parte das pessoas que têm plano, mesmo assim, utilizam o SUS, e parte que faz uma mescla também de SUS com atendimento particular. Então, são estratégias aí que as mulheres usam para ter acesso ao atendimento de saúde. Então, entrando diretamente no que elas sabem sobre câncer de mama, nós temos, primeiro, que elas se sentem bem informadas, em maioria. 69% delas se sentem bem informadas quando a gente pergunta se elas acham que estão bem, mais ou menos, ou mal informadas. 31% delas se sentem mais ou menos ou mal informadas. E aqui a gente já traz um recorte em que se nota que esses percentuais, esses 31%, mais ou menos ou mal informados, quando a gente olha alguns recortes sociais, esse número aumenta. Então, no norte, centro-oeste, vai para 49%, na faixa etária de 25 a 29 anos, elas estão mais distantes disso também, 45% estão menos informadas. Na classe DE, as pessoas com menos escolaridade, nível fundamental,
e quando a gente tem alguns recortes específicos, onde a gente faz a interseção dessas variáveis. Então, mulheres que são de classe DE com ensino fundamental ao mesmo tempo, então aumenta também esse número, vai para 42%, e mulheres negras de classe DE, de ensino fundamental, também com 41%. Então, em vários slides, vocês vão ver esses cruzamentos, eu nem sempre vou citá-los todos os números, mas eles vão indicar sempre uma tendência desse tipo. Tá? Elas buscam informação sobre o câncer, então 61% delas disseram buscar informações sobre o câncer, e aí principalmente através da internet e de médicos. 39% não se informam, então esse é o outro lado, né? 10% procuram nos postos de saúde, isso também tende a ser um pouco maior, né, para quem frequenta os postos de saúde, o atendimento gratuito. Mas essa linha amarela, o laranja embaixo, dá para ver também que as pessoas que não se informam também se concentram nesses segmentos mais vulneráveis da população. Então, isso chega aí a metade da população em alguns segmentos que não se informam. As pessoas que usam a internet, o Google é a principal forma de buscar essa informação. Então, o Google, 57% das pessoas que buscaram informação através da internet usaram o Google para fazer isso. Outras menções aqui, sites do INCA, Drauzio Varela, várias outras são bem dispersas e pequenas. Tá? E algumas pessoas também, lá no final, 14% não sabem, não lembram, não conseguem especificar. Nós testamos algumas afirmações sobre o câncer de mama, aqui entrando em alguns aspectos mais específicos, e pedimos para elas dizerem se concordam ou discordam de cada uma dessas atuações. Então, a gente vê aqui que as primeiras, né, o autoexame é fundamental na prevenção, mulheres jovens podem ter câncer de mama, e quando diagnosticado na fase inicial, tem mais chances de cura, tem quase 100% de concordância das mulheres. Aí a gente vai seguindo as frases, algumas delas vão tendo menos concordância. São afirmações não necessariamente corretas, tá? Mas a ideia era testar o quanto elas percebem, cada uma delas, de que modo elas percebem. Então, mulheres jovens abaixo de 40 anos, ultrassom indicado para o diagnóstico do câncer, 86% concordam. Mulheres que têm uma vida saudável, com boa alimentação e exercícios, têm menos chances de ter câncer, 69% concordam, então vai caindo um pouco esse nível de concordância. O câncer de mama é hereditário, com 64%. E as que têm menos concordância aqui, a mamografia de rotina é indicada para mulheres a partir de 50 anos. A mamografia em mulheres mais jovens pode causar problemas de saúde, mulheres até 40 anos, e todo o câncer de mama é igual. Então, essas três últimas frases, elas têm uma menor concordância, mas elas encontram mais concordância justamente nesses segmentos de classe DE e nível fundamental de educação. Aí, entrando um pouquinho em tratamentos, nós perguntamos para elas dizerem espontaneamente o que estava na cabeça delas, o que elas sabiam sobre tratamentos do câncer de mama. Então, os mais citados, 62% citam quimioterapia, 43% a radioterapia, 20% mastectomia, e alguns outros aqui com menor expressão numérica. E 26% não souberam dizer nenhum tratamento. Então, nós vemos embaixo também, nessa parte laranja, que a discrepância entre, por exemplo, quem tem nível fundamental, 43% citam a quimioterapia, e nas pessoas de nível superior, 82% citam a quimioterapia. Então, esse conhecimento ele vai seguir essa mesma dinâmica, né, de estar mais presente para as pessoas que têm mais acesso à informação, de um modo geral, mais privilegiadas em termos socioeconômicos. Não dá nem para dizer que são muito privilegiadas, tá? Aqui a gente está falando de um segmento grande da população de classe AB. Mas o grave aqui é essa diferença, né, entre, por exemplo, as pessoas de nível fundamental e nível superior, as pessoas de classe DE e de classe AB. E que atinge também
justamente mais esses grupos onde há essa interseção, e aí as pessoas também negras são mais atingidas também nesse cenário em relação às brancas. O conhecimento específico de tipos de câncer de mama é bem pequeno, então 11% disseram conhecer algum tipo de câncer de mama, e quando a gente pergunta qual, espontaneamente citando, falando que está na cabeça delas, há uma dispersão grande, são poucos que atingem aí mais de 1%, referências às vezes bem pouco específicas também. Aí nós perguntamos especificamente de alguns tipos, então câncer de mama metastático, 35% disseram conhecer, tumor PDL1 também 10%, mutação BRCA 9%, o câncer de mama triplo negativo, que era um dos focos aqui, 7% disseram conhecer. Então há também essa variação que está apresentado aí do lado direito entre os grupos mais vulneráveis e os menos vulneráveis, com mais acesso a conhecimento, mas essa variação ela é menor, né? A gente vê que o desconhecimento sobre esses tipos de câncer ele está mais generalizado na população como um todo, na população feminina, falando especificamente. Então, quando nós falamos do câncer metastático, que 35% disseram conhecer, nós perguntamos, bom, então o que você sabe sobre, o que você sabe ouvir falar sobre o câncer de mama metastático? Então, 56% dizem que é o que se espalha pelo corpo inteiro, que se alastra rápido. E 30%, aí tem outras menções aqui menores, e 30% dizem que ouviu falar, mas não souberam dizer. Então, mesmo essas pessoas que disseram saber o que é, parte delas não souberam dar uma explicação a respeito disso. E aí, entre essas pessoas, nesses grupos mais vulneráveis, você tem índices maiores de pessoas que não souberam dar essa explicação também. Então, novamente, aqui, quando a gente fala dos 7%, das 7% de mulheres que disseram conhecer o câncer de mama triplo negativo, acontece o mesmo fenômeno. Aqui há mais dificuldade de explicar, mesmo entre essas 7%, o que é o triplo negativo. Então, nem sempre elas vão fazer comentários pertinentes, e aí mais gente, né? Mas a maioria, efetivamente, não sabe dizer, não sabe explicar, e isso, de novo, é mais frequente nesse grupo mais vulnerável. Falamos da campanha Outubro Rosa, né? Praticamente unânime o conhecimento dessa campanha. Então, a gente vê que também ela é valorizada, então ela é importante para conscientizar as mulheres, 99% das mulheres concordam com essa ideia. Motiva você a procurar um médico, um ginecologista, 70% concordam. Fez autoexame para verificar, depois de ver a campanha, 66%. Então, tem um impacto bastante positivo. E decidiu fazer a mamografia depois que viu a campanha, 48%. Então, ela tem esse peso. E também, nessa mesma linha, vão as associações aí que atuam nessa área, principalmente em apoio às pacientes, e que são conhecidas, né, por boa parte das mulheres, de um modo geral, e particularmente são veículos importantes no contato desse público, na conscientização, reconhecidas aí, então por boa parte das mulheres que participaram da pesquisa. Aí, falando um pouquinho do que elas sabem sobre prevenção, a gente começou perguntando sobre o estado de saúde delas. E aí é uma autoclassificação, 58% disseram que estavam ótimas ou boas em termos de saúde, e 11% disseram que o estado de saúde é ruim ou péssimo. Isso, de novo, é um pouco mais alto nesses grupos de ensino fundamental, de classes DE, chega perto de 20%. Sobre a última consulta com o ginecologista, então, ela está aí para 67% das mulheres nesse intervalo do que elas se lembram, que a gente não tem como verificar isso, mas, enfim, 67% disseram ter feito isso no espaço de até um ano, 39% nos últimos 6 meses, 28% entre 6 meses e um ano,
e um grupo, o restante, né, ou nunca foi, é um grupo de 2% não lembram, e as demais num espaço de tempo maior, aí acima de 1 ano. E, de novo, a gente vê que há esse 67% que foram no último ano, é um grupo que é maior, né, chega a 85% nos grupos mais privilegiados, de classe AB, de nível superior, e cai um pouco abaixo dos 60% para as populações mais vulneráveis. A mesma coisa acontece com os exames. Então, os exames que as pessoas já fizeram, pelo menos uma vez, o exame clínico, 67%, é o mais realizado. Ele também tem essa discrepância, né? A gente vê aí perto de 90% em alguns grupos e caindo para 40% aí, na faixa de 25 a 29 anos. E aqui a faixa etária também interfere bastante em alguns exames. O autoexame é o mesmo fenômeno, 66% já fizeram, mas ele é mais frequente, mais realizado em alguns grupos, nos grupos mais privilegiados também. 54% fizeram ultrassom, e isso cai aí para 24% nas mulheres de 25 a 29 anos e para 42% das mulheres de classe DE. Aqui é um exemplo, mas, enfim, de novo, esses grupos vulneráveis com menos incidência nesses exames. A mamografia acontece também a mesma coisa, 52% fizeram, e aqui tem um impacto maior a faixa etária. Então, na faixa de 50 a 59 anos, chega a 89% de mulheres que já fizeram pelo menos uma vez. A ressonância é bem menos utilizada, então 9% fizeram ressonância. Os motivos para nunca ter feito a mamografia, primeiro aqui, principalmente, ser jovem, não precisar, o médico não pediu, e a gente destaca aqui que alguns desses motivos pouco citados, chegam a 6% aqui quando nós somamos, revelam uma dificuldade de acesso à mamografia. Então, não conseguiu no SUS, demora para conseguir, não tem aparelho, ou é caro. Então, esse também é um ponto para uma parcela aí das mulheres que não conseguiram fazer. O fato de ter feito a mamografia, isso de novo é mais frequente em alguns grupos e menos nas pessoas mais vulneráveis, é a rotina, 49%, então a rotina ela está mais presente também nesses grupos com mais acesso, com mais facilidade de acesso. O pedido médico, né, para 21%, acho que ele é sempre necessário. Sentir o caroço, aí isso aparece um pouco mais nessa faixa de 30 a 39 anos. Viu a campanha do Outubro Rosa, que então 9% citam. E uma parente ou amiga teve um diagnóstico positivo, citado por 8%, mas chega a 27% nesse grupo de 30 a 39 anos. E o último aqui é essa questão justamente do impacto de saber sobre o câncer de alguma pessoa próxima. Então, 77% das mulheres tiveram alguma conhecida, alguma pessoa próxima com câncer de mama. Ou seja, o número em si já é bastante significativo do quanto isso, né, se alastra na sociedade. E saber disso leva as pessoas também, mobiliza as mulheres a fazer um autoexame, a procurar mais informações, a ir ao médico, a procurar fazer uma mamografia. Então, eu acho que esse também é um tema interessante de como as coisas se alastram aí. Acho que era esse o último aqui. Isso. Obrigado, gente. Opa. Obrigada, Paula. Vou trocar de lugar com você só para acompanhar o tempo aqui. Vou pedir para você ficar lá. Tá. Gente, eu acho que eu abandonei meu iPad em algum lugar. Vou precisar da ajuda das meninas. Está aqui comigo. Está aqui embaixo? Bom, doutora Ana, já vou passar aqui para você, né? Bom, gente, está claro que a quantidade de pontos importantes para a gente discutir, né, da falta de informação, do acesso, de questões importantes, de qual é a informação mais relevante para cada momento. Doutora Ana, está aí com a gente? Sim. Tudo bem aí? Então, o fato de que 69% das mulheres se consideram bem informadas
em relação ao câncer de mama, mas, ao mesmo tempo, né, fica claro quanto elas confundem os estágios, pela pesquisa não conhecem os subtipos da doença, além de outras questões que tangem o assunto. Como é que você vê esse ponto? E já engato aqui, né? Será que dá para acreditar que realmente as mulheres estão bem informadas, Ana? É importante elas saberem, né, os subtipos, ou é relevante isso? Essa é uma informação relevante apenas quando ela descobre o câncer de mama? Queria te ouvir um pouquinho. Bem-vinda aqui. Obrigada, Lu, novamente pelo convite para estar nesse fórum, né, o TJCC, como a gente chama aí carinhosamente. Já é o segundo ano que eu participo e cada vez mais esse debate toma relevância, né, em relação à questão de acesso, não acesso apenas a exames, mas acesso à informação, que é o que a gente está discutindo aqui, né? A gente está discutindo acesso à informação e a qualidade da informação que é passada para a nossa população, não para as pacientes, mas para a população de uma forma geral, que a gente tem que lembrar que a gente, quando essa pesquisa está lidando com a população geral, não é uma pesquisa voltada para a paciente, né, que teve câncer de mama. Então, a gente está pensando como fazer para que a nossa população, as nossas mulheres, entendam que elas precisam cuidar da sua saúde, né? Então, esses números, eles mostram para a gente que, apesar da gente achar que o Outubro Rosa é uma campanha que tem uma alta penetrância, que câncer de mama é um assunto que todo mundo já sabe mais ou menos como fazer para prevenir, não é bem assim, né? A gente ainda tem um gap muito grande de informação. A gente que vive essa realidade de falar de prevenção e conversar em vários fóruns diferentes, às vezes não tem a noção de como isso, às vezes, não está chegando onde a gente quer e precisa que chegue. Então, eu acho que essa pesquisa é muito importante para isso, para a gente que trabalha, refinar o nosso olhar e conseguir entregar uma informação para quem realmente precisa. Então, 69%, se você for olhar o grupo geral, mas quando a gente faz o recorte de renda, de escolaridade e de raça, isso vai ficando cada vez mais preocupante, né? Então, as populações vulneráveis, elas realmente não têm um entendimento do que precisa ser feito para poder se cuidar, né? Elas não entendem que, quando você pergunta assim, você é bem informada sobre o câncer de mama, né? Elas sabem que tem que fazer o exame, né? Mas às vezes falta informação a respeito de que momento, qual exame, qual a faixa etária, né? Se além do exame, o que mais ela precisa fazer. Então, a paciente acha que às vezes fazendo o exame ela vai prevenir o câncer, quando não é verdade. O exame é para um diagnóstico precoce, mas ele não é para prevenção, né? Então, a prevenção é mudanças de hábitos de vida, né? Outras coisas que ela tem que implementar aí na rotina diária para poder ela conseguir realmente cuidar da sua saúde, e que para essa população é muito importante. E se a gente faz a intersecção com o recorte de raça, e a gente fala da população negra, a gente percebe quanto a população negra que também está mais vulnerável a outras condições de saúde, como, por exemplo, hipertensão de difícil controle, né? Como anemia falciforme, como obesidade, que as mulheres pretas têm um índice de obesidade maior do que as mulheres brancas e até do que os homens pretos também. Então, assim, a mulher preta, ela é muito vulnerável em várias situações, né? A situação de ser negro no nosso país é um fator de risco independente para várias vulnerabilidades e para várias patologias, não apenas para um cuidado pior em relação ao câncer de mama, mas para outras questões também. Então, quando você consegue fazer essa população entender que quando ela tenta prevenir o câncer de mama, ela acaba também se ajudando em vários outros aspectos, né? Isso é um fator que estimula realmente a pessoa a se apossar da importância do seu cuidado, né? De cuidar da sua saúde. Só que isso realmente não chega nessa população, e essa pesquisa realmente mostra para a gente que não chega, né? Em relação aos subtipos,
Eu acho importante a gente, quando está falando sobre câncer de mama para uma população leiga, alertar essa população de que existem vários tipos, de que o câncer de mama não é tudo igual, apesar de que nesse momento eu acho que ainda não precisa você entrar muito no detalhamento de luminal, o PDL1. Eu acho que às vezes é um enfoque que não vai contribuir muito para esse momento inicial. Acho importante, falando novamente para a população negra, a mulher negra entender que tem o triplo negativo, que a mulher negra tem uma incidência maior de um tipo de câncer de mama que é mais agressivo e que pode ser diagnosticado em idades mais precoces, como abaixo de 50 anos. Então, isso é uma coisa que eu acho que tem que estar na cabeça da mulher negra. Olha, você tem um risco maior de ter um tipo mais agressivo, que acontece mais cedo, então você precisa estar atenta ao seu cuidado, mesmo antes dos 50 anos, que é a idade que hoje em dia o SUS, se você for falar das usuárias do SUS, que a maioria é preta, é a idade que o SUS preconiza a mamografia, a partir de 50. Então, se, apesar da Sociedade Brasileira de Mastologia colocar a partir dos 40, no SUS, que é onde a gente está falando para as mulheres pretas em situação de vulnerabilidade, então a gente está falando do SUS, ela só vai conseguir fazer uma mamografia a partir de 50 anos, mas antes dos 50 ela pode ter câncer de mama. E aí o que ela vai fazer? Ela vai procurar fazer uma consulta regular com o ginecologista, ela vai fazer, ser examinada por esse ginecologista, ela vai fazer o autoexame também, e ela vai fazer um ultrassom que ajuda nesses diagnósticos, né, dessas mamas mais jovens, nas pacientes mais jovens. Ela não vai conseguir fazer uma mamografia, talvez, mas ela vai conseguir se cuidar de outras formas. Mas para isso ela precisa estar informada. Se ela não estiver informada, ela não vai atrás desse diferencial do cuidado que ela tem que ter por conta desse maior risco aí do tipo do triplo negativo. Então isso eu acho que é uma forma que a gente tem de informar como informação de qualidade e acessível. Você não vai dar muitos detalhes a respeito dos subtipos, mas você vai dizer, olha, você está sob um risco maior desse tipo aqui, que é mais agressivo, então você tem que ter um cuidado extra. Eu acho que isso já seria suficiente para a gente refinar essa informação que precisa ser passada, né? Então, acho que em relação aos subtipos e ao grau de informação delas, é isso que eu penso. Obrigada, doutora Ana. Eu vou só complementar o que você está trazendo, né, gente? Eu acho que eu concordo totalmente. Eu acho que o que a gente vem aprendendo nesses anos todos aí de envolvimento, né, de acompanhar inúmeras campanhas. Estou vendo a Mayra aqui na plateia. Mayra, né, sempre aprendendo muito com você. O que fica muito claro, gente, é que a gente precisa saber muito bem a mensagem que a gente quer passar e o que é central naquele momento, né? Então, quando eu vi a primeira vez aqui o resultado da pesquisa, né, eu fiquei pensando um pouco, mas será que a gente já falou de subtipo para mulheres em alguma campanha? Né, Marília? A gente conversou muito sobre isso. E a gente falou, bom, esta é uma informação, conversando aqui com a doutora Ana Amélia, que toda paciente tem que saber no minuto que ela recebe o diagnóstico, né? Será que é uma informação que a gente tem que começar a falar um pouquinho antes, né? Ou para as mulheres que a gente entrevistou, a gente tem que garantir que elas se cuidem, que elas façam mamografia e que, diante de uma suspeita, ela não se perca e que, diante, né, de alguma alteração, ela consiga fazer rapidamente a biópsia, sabe? Então, acho que decisões importantes aí que a gente consegue ampliar a discussão justamente pelo enfoque que a pesquisa está dando. Então, Carol, na pesquisa, vimos que 57% das respondentes são mulheres negras, 31% das classes D e E, com níveis mais baixos de escolaridade. Aqui temos uma clara percepção, né, do quanto essa população vulnerável acessa menos informação sobre câncer de mama. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre acesso à informação, neste recorte específico, justamente porque eu acredito que, sim, são essas as mulheres que também te acompanham, né? Queria entender um pouquinho o que você percebe, o que elas trazem, que tipo de informação que você sente que faz falta e que você realmente acaba se vendo ali como a responsável por suprir. E como foi para você, né? Acho que talvez já trazer um pouquinho da sua experiência. Oi, gente, tudo bem? Primeiro, agradecer, né, o convite de Marília, de Lu, de estar participando aqui, de ter esse espaço para a gente estar debatendo esse assunto tão importante e que precisa ser falado cada vez mais, principalmente em relação ao recorte racial.
Falando um pouco de acesso, né, dessas mulheres, a gente acha, na verdade, que está com o celular na mão, está informado, né? E a gente viu aí que todo mundo vai no Google, eu fui no Google, eu sei que todo mundo aqui vai no Google, mas a gente tem que saber também o que achar no Google, o que procurar no Google, né? E muitas dessas mulheres que estão com o celular na mão, que hoje é muito comum, né, a população em geral ter o celular, ter o acesso à internet, não necessariamente elas estão buscando informação sobre câncer, sobre o câncer de mama. Elas, às vezes, querem o celular ali realmente só para se divertir, enfim, conversar com amigos, com parentes. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa parar de pensar, né, que a informação não vai chegar nessas pessoas através da internet. E esse é um ponto que tem tocado muito em mim recentemente, porque eu gosto muito de trazer exemplo quando eu estou falando as coisas. E, recentemente, a moça que é a diarista lá de casa, né, que me acompanha há alguns anos já, acompanhou meu tratamento, viu tudo que eu passei, todos os processos, ela foi diagnosticada com câncer de mama. Então, ela viveu comigo todo o processo que eu passei e, ainda assim, ela não se preocupou ou ela não teve condições de parar um tempo para poder se cuidar. Então, quando ela recebeu o diagnóstico, foi porque ela não tinha mais força, assim, ela já estava com dores. Então, para você perceber que ela poderia ter sido diagnosticada antes, né? E é uma pessoa da classe D e E, né, moradora da periferia de Salvador, e que teve essa dificuldade, ou seja, ela estava no dia a dia comigo, no entanto, a informação não chegou para ela. Então, às vezes, eu estou na internet e estou achando que estou passando uma informação para o público que eu quero passar, que é a população negra, com esse recorte, e a informação não chega. Então, o que é que a gente tem que fazer, né? Onde a gente tem que ir? A gente tem que ir nas UPAs, a gente tem que ir nos hospitais, nos centros comunitários. Qual a melhor forma que a gente vai encontrar para passar informação para essas mulheres? Porque é uma população que precisa muito do cuidado básico, né? Do papo didático, né, do papo como a gente está batendo aqui mesmo, de sentar e explicar, e como a doutora falou, talvez não precise de tantos detalhes técnicos, digamos assim, de subtipos, né? Ela precisa saber o básico, ela precisa saber que ela tem que fazer exame, sim, anualmente, que ela precisa mudar alguns hábitos, mas também a gente precisa ter consciência de que essas mulheres que estão nas periferias, né, elas estão o dia todo trabalhando, jornadas duplas, triplas, enfim, acordam cedo, dormem tarde, tem que dar conta de filho, é uma rotina cansativa e, muitas vezes, elas não podem se dar o luxo, se é que eu posso falar assim, de tirar um dia do seu trabalho para poder passar uma manhã na fila da UPA para marcar um exame. Então, eu não tenho como falar para a mulher, se alimente bem. Como é que eu vou falar para uma mulher se alimentar bem com quilo da carne caríssimo, os alimentos, né? Se alimente de verdura, de hortifruti, mas não tem condições. A mulher que gere uma família de 3, 4, 5 pessoas, ela, infelizmente, ela vai optar pelos ultraprocessados, né? Que cabe dentro do orçamento dela. Então, essa questão do acesso, da informação para essa população, acho que tem que ser realmente bem didática e a gente observando todos esses multicampos, né, de que ela está envolvida, não tirando, claro, a responsabilidade dela do autocuidado, do autoconhecimento, mas também olhando a sociedade, o macro e todo o processo que ela está envolvida. E eu não falei um pouco de mim, né? Mas não, segura aí que tem mais tá. Um. Calma. Eu já tô tensa com o horário, Marília. Você não tem ideia. Bom, doutora Ana Amélia, volta aqui comigo. Falando em diagnóstico, gente, né, que é um ponto mais importante aqui para a gente garantir início ao tratamento, a pesquisa mostra, então, que cerca de 2/3 das mulheres realizam autoexame, exames clínicos, mamografia, apenas quando são estimuladas. Acho que esse é um ponto importante aqui, né? A mamografia é mais frequente entre as mulheres, com idades entre 40 e 49, das classes A, B, com níveis mais elevados de escolaridade, né? Isso a gente muda tudo quando a gente olha para as outras classes. Então, doutora Ana Amélia, o que esses dados trazem de alerta para a mulher brasileira, principalmente, mais uma vez, né? Pensando talvez nas mulheres mais jovens, mais vulneráveis, e eu vou te pedir para falar da mulher mais velha também. Essa questão da gente ainda continuar fazendo
exames apenas quando estimulados, né? Isso é eu acho que fala um pouco a respeito de como a nossa saúde, como a gente encara a saúde, né? A gente não tem o hábito da prevenção. E a pesquisa mostra isso também, assim, você faz a mamografia quando o médico solicita, né? Então, assim, alguém tem que dizer a você, olha, está na hora de você fazer a mamografia, enquanto que, na verdade, essas campanhas de prevenção querem que haja um estímulo por parte da paciente mesmo. Claro que o médico vai precisar fazer o pedido sempre, mas a paciente de ser mais ativa, né, mais proativa ali na busca pela sua saúde. E também aquele dado que foi mostrado de ser estimulada a fazer o exame quando tem alguém, né, no seu entorno que teve o diagnóstico, né? Então, apenas quando você tem ali do seu lado, no caso que a Carol citou, nem isso, né? Mas assim, quando você vê perto de você a coisa acontecendo, que você imagina que pode acontecer com você. E isso conecta muito com a questão da representatividade, né? Às vezes, quando você está na campanha vendo alguém falando, ou então dando um dado que para você não faz sentido, não conecta com você, você passa aquilo como se fosse mais uma informação qualquer dentro de tantas outras que diariamente nós somos bombardeados, né? Somos bombardeados de informações diariamente, mas apenas quando você consegue fazer um ponto de conexão com aquela informação é que aquilo começa a fazer algum sentido para você. Então, quando você tem um parente, aquilo ali passa a fazer sentido para você. Do contrário, é mais uma informação dentre tantas. Então, por isso que a gente tem que pensar muito como organizar nessas campanhas, como fazer um gancho, como trazer chamar a atenção realmente daquele público para poder a gente entregar informação. E eu acho que é isso que a gente está tentando construir, né? A gente tem que virar a chavinha aí de como fazer com que a população tenha autonomia do seu próprio cuidado. Eu acho que é uma coisa que a gente ainda está buscando. Eu acho que a gente ainda não conseguiu. E importante que o câncer de mama, como o Outubro Rosa acaba sendo a campanha que é mais difundida, o que eu tenho percebido é como isso acaba fazendo com que outros tipos de câncer também sejam divulgados. Óbvio que o mama é mais falado, mas você percebe, por exemplo, que nas campanhas de Outubro Rosa, eu tenho percebido mulheres que falam de tumores femininos, colo de útero, ovário, estão entrando também nesse mesmo pacote, e a gente está conseguindo atingir também mais pessoas por conta do Outubro Rosa. Então, a importância da gente continuar perseguindo uma forma de entregar esse conhecimento para elas, isso é muito importante, mas a gente ainda está no caminho. Acho que ainda temos muito que aprender. Conecta então um pouquinho agora os dados, pensando um pouquinho no que você vê no seu dia a dia com os Cuida Preta, e conta para todo mundo o que é esse dia a dia, o que é o projeto. Bom, o projeto, primeiro que ele surge com a necessidade de ter referências, né? Principalmente referências positivas. A gente vê muito, hoje em dia, inclusive, a gente tem falado muito sobre isso, né? De que somos sobreviventes, né? Somos a população que sobreviveu à doença, tem sobrevivido à doença, né? Então, o Se Cuida Preta, ele vem com essa referência porque eu recebia muita pergunta de mulheres negras que queriam saber como é que eu tinha passado, o que é que tinha acontecido com o meu cabelo, se eu tinha usado a touca ou não usado, se minha pele teve reação de tal forma, enfim. E eu comecei a perceber essa demanda dessas mulheres e não tinha ninguém falando sobre isso. Ninguém tinha até comigo mesmo, eu não tive um cuidado específico para a minha pele. Era um hidratante para a pele, não era um hidratante para a pele negra. Não tive um cuidado específico voltado para a mulher negra, né? Então, foi muito geral. E eu fui recebendo relatos de mulheres que, inclusive, infelizmente, passaram por questões de racismo dentro do tratamento, durante o tratamento, e até diante de receber o diagnóstico, né? A dificuldade em receber o diagnóstico porque não eram tocadas pelos médicos. E aí eu comecei vou fazer um projeto que coloque essas mulheres como protagonistas, né? Que elas contem as histórias delas. E as mulheres adoram contar a história, dizer como elas passaram, o que elas estão vivendo hoje no pós-câncer ou com câncer metastático. E elas se enxergam umas nas outras, né?
E isso é a questão da representatividade, como a doutora Ana Amélia falou, né? Quando representatividade tem a ver com identidade, né? Com identificação. E quando a gente se vê, a gente começa a perceber de uma outra forma, né, aquela situação. E aí o Se Cuida veio com essa intenção e também de ser um canal de acolhimento, né? De dizer, aqui você pode desabafar, você pode falar sobre as suas dores, que a gente vai entender. Uma com a outra a gente vai se entender. Muito bacana. Bom, gente, então vamos lá. Acho que para finalizar aqui essa rodada, porque a gente troca aqui de convidados, vamos falar um pouquinho, né, sobre a importância, então, das campanhas de conscientização, como Outubro Rosa, que tem um grande impacto também no empoderamento feminino. Aqui na pesquisa a gente viu, então, né, gente, que 99% das mulheres entrevistadas reconhecem a importância do Outubro Rosa, chegaram a tomar atitudes de busca por atendimento ao ginecologista, a realização de exames preventivos, e especialmente a mamografia, e, novamente, a gente percebe que isso diminui quando a gente olha as diferenças entre classes AB, C e D. Doutora Ana Amélia, bom, o que a senhora acha que falta, então, em termos de campanhas de conscientização, né, para a gente mudar esse cenário de desinformação e acesso a exames preventivos dentro das classes C e D, né, principalmente focando em equidade na saúde, né, que a gente acho que viu essa palavrinha, né, gente, em todos os painéis aqui no TJCC. A gente está super batendo na tecla, olhando muito para esses desafios quando a gente olha para o acesso à saúde. E a gente conversou muito, né, doutora, o quanto hoje, quando a gente está falando, né, querendo informar, a mensagem ela precisa estar muito conectada com o acesso, né? Eu sempre falo isso. Se a gente consegue tocar uma mulher e que ela vai amanhã fazer a mamografia precisa estar lá. Né? Se ela não tiver, a gente vai perder todo o nosso trabalho. Então, doutora Ana Amélia. Aqui. Eu acho que a gente precisa trazer essa discussão para a atenção básica, né? Uma coisa que a gente já tinha comentado antes. Eu acho que a discussão sobre prevenção e tratamento do câncer fica muito nos fóruns de oncologia, quando, na verdade, isso deveria estar nos fóruns de atenção básica, isso deveria estar nos eventos de medicina de família e comunidade, de saúde da família, de clínica médica, porque quem faz diagnóstico de câncer é o clínico. O oncologista recebe o paciente quando o diagnóstico já está feito, na maioria das vezes. Então, eu acho que a gente tem que descentralizar, da mesma forma que eu defendo também a descentralização do cuidado, do tratamento oncológico para as periferias da cidade, porque se você for ver essa população vulnerável, a população mais periférica, e a gente percebe como o cuidado oncológico ele acaba ficando em centros que são de atenção terciária, que às vezes o próprio hospital está num lugar que é inacessível para aquele paciente chegar, né? Então, a gente tem que descentralizar o tratamento, os exames e o conhecimento. Então, tirar isso do oncologista e do mastologista e colocar isso na mão do clínico. Então, eu acho que isso já ia aumentar muito mais o acesso a essa informação e também tirar um pouco da questão do mito do câncer. Porque você vê a própria especialidade, a gente enfrenta isso também. Às vezes o paciente não quer ir no oncologista, às vezes o médico encaminha para o oncologista e o paciente já vai com medo. Então, assim, eu acho que a gente tem que popularizar mais esse conhecimento dentro da área médica. Na faculdade de medicina também, a gente, dentro da faculdade de medicina, a formação do médico, ela não é focada para isso, né? Até a disciplina oncologia mesmo, ela não está na maioria dos currículos das faculdades. Isso é um erro, né? Grave se a gente pensar que câncer é a segunda maior causa de morte, né? Só perde para doenças cardiovasculares ali entre as doenças. Então, acho que a gente está falhando na formação, né? Eu acho que a gente tem que utilizar todos esses recursos que a gente aprendeu durante a pandemia, né? Utilizar a popularização do online, do EAD, para a gente tentar chegar em lugares onde às vezes o acesso é difícil. Se você olhar cidades do interior, cidades remotas, regiões remotas, norte,
hoje em dia tem esse recurso, então, às vezes a gente não consegue na campanha de Outubro Rosa estar em todos os lugares, a gente não tem braço para tudo, mas a gente grava, faz um bom programa de educação e a gente distribui isso junto à prefeitura, junto a igrejas, a centros comunitários, como a gente consegue multiplicar esse conhecimento, né? Sem necessariamente ter que estar presencialmente em todos os lugares. A gente tem que lançar mão do que a gente está aprendendo, tem que utilizar, né, esse recurso. E a questão da representatividade, que é muito importante. Se a gente falar de vulnerabilidade, falar de população negra, a gente vai perceber que até muito pouco tempo, Carol aí é um exemplo fantástico disso, a gente não via mulheres pretas falando nas redes sociais sobre o que acontecia com elas. Então, isso fazia também com que nós, mulheres pretas, a gente não se enxergasse como um objeto do cuidado. Todas as campanhas, os livros médicos, tudo isso era colocado de uma forma que, às vezes, a mulher preta ela achava que aquilo não estava falando sobre ela, não era para ela. E agora está mudando e ela consegue estabelecer esse ponto de conexão de ver e dizer, não, eu também sou objeto do cuidado. Eu que historicamente, né, a mulher preta historicamente é a que cuida. Se você olhar a base da nossa pirâmide social, ela tem que começar a se enxergar como aquela que precisa ser cuidada. Então eu acho que isso é fundamental. Doutora, muito obrigada. Carol, você segure aí, que você fica comigo até o final do painel. A gente precisa começar a parte 2 do painel, mas eu quero deixar muito, né, claro aqui para vocês, gente, que todas essas reflexões, elas vão ser, né, elas são base aqui, né, vão ser objeto de estudo, obviamente, para a criação de soluções, e que isso tudo não para aqui. Compromisso Gília, compromisso Marília, e toda a equipe que está aqui com a gente. Então, já combinando isso aqui com vocês. E eu peço, então, a gente dividiu esse nosso painel em painel 1 e painel 2. Paulo, muito obrigada, tá bom? Muito obrigada mesmo pela participação. Doutora Ana, muito obrigada também. Carol, fica aqui comigo. E agora, gente, então, a gente segue falando e conhecendo experiências, tá, que vêm colaborando para a melhor equidade da saúde no fortalecimento das populações mais vulneráveis. A gente olhou para dados, a gente ouviu experiências reais e agora a gente ouviu depoimentos reais e agora a gente vai para experiências reais aqui. A gente vai contar, então, com a participação da deputada federal Silvia Cristina, reeleita para o 2º mandato por Rondônia com dedicação, entre outras questões, à saúde, sendo a primeira vice-presidente da primeira comissão permanente da saúde. Silvia tem se dedicado às questões do câncer e das doenças cardiovasculares, acho que super conhecida aqui de todos nós. Dr. Cristiano de Pádua, oncologista clínico do Grupo da Mama, do Hospital do Amor, Fundação de Fortalecimento do SUS, e também está com a gente a doutora Alessandra Morelli, oncologista do Grupo Oncoclínica, CEO e cofundadora da TUMI, que é a plataforma digital de monitoramento de pacientes com câncer. Todo mundo, acho que aqui estão chegando aqui comigo. Como eu já falei para vocês, gente, agora a gente vai colocar em evidência iniciativas que demonstram o nível de compromisso do Legislativo Federal e de entidades voltadas para a saúde pública e privada, que, cientes de que as mulheres brasileiras e de todas as classes sociais, sem discriminação de cor ou raça, idade e grau de escolaridade, têm o mesmo direito à melhor informação e acesso rápido à detecção precoce do câncer de mama, claro, para uma melhor evolução da jornada da paciente, iniciativas estas que precisam e podem ser absorvidas pelo SUS. Eu, para começar, então, convido a deputada Silvia Cristina, cuja atuação serve de exemplo e inspiração, né, para o alcance, principalmente, né, pensando no alcance da equidade da saúde da mulher brasileira com câncer de mama. Ela vai contar um pouquinho, então, sobre sua trajetória política, como mulher já vivenciou o câncer de mama, e nos atualizar um pouquinho sobre os principais PLs em curso a favor da saúde da mulher com câncer de mama. Oi, Silvia. Oi, deputada. Seja bem-vinda. Oi, Lu, que bom estar falando com você. Muito bom. Então, muito obrigada pela oportunidade que você nos dá. Quero agradecer aí os participantes também da mesa, o doutor Cristiano. Não sei se ele sabe, mas sou
a madrinha do Hospital de Amor em Rondônia, e a gente faz um trabalho muito bonito, a doutora Alessandra. Eu quero também fazer um agradecimento especial, mesmo que não esteja entre nós em corpo, né? Mas a Merula, eu lembro como se fosse hoje em São Paulo, onde vocês estão, a oportunidade que eu tive da Abrale, do TJCC, foi o primeiro compromisso meu, fora do meu estado, participar em São Paulo do Todos Juntos contra o Câncer. Vocês não imaginam o quanto que eu saí inspirada daí. Então, a Merula deixou um legado muito importante para todos nós, especialmente para nós que somos representantes aqui trabalhando na Câmara Federal. Doutora Catherine e o Eduardo, todos da Abrale, do TJCC, muito obrigada pela oportunidade. Como a Luciana mesmo disse, eu ainda faço meu acompanhamento, eu sempre falo que a gente é igual carro velho, né, doutores? A gente tem que fazer as revisões, né? Então, graças a Deus, estou curada, mas sempre vou ao meu oncologista para que ele me diz se eu posso continuar ainda trabalhando, né? 2006 foi um momento muito triste, eu estava no auge da minha carreira como profissional da área de comunicação, apresentadora de televisão, jornalista, radialista, e a partir daquele momento tão duro, né, que infelizmente em Rondônia nós tínhamos um tratamento ineficaz com o que o povo precisava, por isso que a luta foi tanta para que o Hospital de Amor se instalasse lá, e era por isso que os rondonienses andavam 3.000 quilômetros para recorrer ao estado de São Paulo, no interior, lá em Barretos, onde tem o Hospital de Câncer de Barretos, agora o Hospital de Amor, que é a matriz, e graças a Deus com muitas filiais aí em todo o Brasil. E com a cura, nós tivemos a oportunidade de fundar o primeiro grupo de apoio aos portadores de câncer, o GAP, até hoje, trabalhando muito. E foi uma maneira que eu consegui me dedicar um pouco mais para saber aonde que nós podíamos contribuir com tantas e tantas pessoas que, como eu, estavam descobrindo uma doença tão assustadora. E a política veio para mim de uma maneira muito natural, eu jamais queria, mas aí com esse trabalho do câncer e fazendo uma parte solidária bem importante na cidade de Ji-Paraná, eu fui convidada e falei, meu pai, será que isso vai dar certo? E eu percebi que daria tão certo, porque naquela época, em 2012, eu fui a vereadora mais votada de toda a história de Ji-Paraná, de Rondônia, até hoje ninguém nunca ocupou, com quase 4.000 votos. E a partir daí eu percebi que esses lugares de poder dariam oportunidade para que nós pudéssemos trabalhar efetivamente por essas pessoas. E estou aí no segundo mandato de deputada, deu tão certo que a gente conseguiu. Eu, há poucos instantes, estava vendo ali a colega que falava da raça negra. Esses espaços não são tão ocupados por nós. Uma mulher preta e de família pobre ocupar um lugar em que apenas 513 em todo o Brasil têm essa oportunidade de legislar para todo o Brasil. Por isso a importância de pessoas estarem completamente voltadas ao povo, porque ela tem condição de realmente mudar, de fazer o que é melhor e não ver a questão pessoal, que não é isso que tem que se fazer aqui, tem que se fazer realmente no coletivo. Então, de maneira concreta, eu já falo de leis, mas de maneira concreta, até porque eu pudesse dizer que nós poderíamos fazer no Brasil. A minha metodologia foi continuar com a parceria com o Hospital de Amor, a qual eu tenho tanto respeito e também por várias outras entidades, mas lá em Rondônia, né, nós já havíamos convencido o Henrique Prata a levar uma filial pela necessidade, que nós tropeçávamos em rondonienses lá no interior de São Paulo, em Barretos, e aí com o nosso mandato nós conseguimos fazer em 1 ano e 2 meses o primeiro hospital de prevenção e diagnóstico de câncer, né, junto com o Hospital de Amor, que é referência no Brasil, e a partir daí nós dávamos uma condição de detectar cânceres como mama, colo uterino, boca, que são muitos casos em Rondônia, e também de pele, lá, 40 graus é na sombra, para que nós pudéssemos dizer que nós tínhamos que fazer algo efetivo. Porque aqui até papagaio fala, né? Então, não só de discurso vive o parlamentar. Eu respeito muito, parlamento, parlar.
mas o seu José, a dona Maria, ela quer o resultado na ponta, ela quer saber se realmente, o dia que ela tiver dificuldade, que ela vai ter um médico oncologista, que ela vai ter um exame de tomografia, de ressonância, assim como nós fizemos e estamos comemorando já 2 anos, com mais de 70 mil atendimentos, então mais de 70 mil pessoas tiveram aí a oportunidade de serem agraciadas com o exame de prevenção. Muitas delas descobriram a doença, mas eu tenho certeza que foram em fase inicial e tiveram a oportunidade de tratar como já está tratando. Esse projeto também faz parte de uma unidade móvel que percorre todos os cantos e recantos. Nós temos muitas regiões ribeirinhas e também quilombolas, e recentemente nós descobrimos uma pescadora ribeirinha de 19 anos com câncer de mama, e que eu tenho certeza que só foi possível porque essa unidade móvel, ela percorreu 600 quilômetros para estar numa região muito linda, chamada Pimenteiras. Ela já está em tratamento. Então, são resultados concretos que eu posso dizer para todos vocês. E, recentemente, há 5 meses, nós entregamos na capital Porto Velho, o Centro de Prevenção de Paraná, na região central, mas agora, há 5 meses, entregamos um centro de reabilitação, também junto com o Hospital de Amor, parcerias que dão certo, em time que se está ganhando, a gente não mexe, deixa ali escalado, para que a gente possa vir para o outro jogo e ter muitos gols. E aí nós entregamos aquilo que poucos reconhecem no Brasil, a reabilitação para pessoas com câncer, porque a cura completa, ela só acontece com a reabilitação. Puxa vida, eu perdi uma perna, eu perdi alguma parte do corpo, mas eu preciso reabilitar, né? Eu fiz mastectomia total, tive que fazer fisioterapia. Claro que poucas sessões, mas tem muita gente que precisa. E eu quero compartilhar em rápidas palavras, e para todos vocês, que hoje foi entregue pelo Hospital de Amor a primeira prótese para uma pessoa que teve, infelizmente, a perna amputada pela doença, é um pedreiro, e ele mesmo fez a prótese dele com cano de PVC. Subia em escadas, subia em casas, é pedreiro, todo mundo conhece um pouco da rotina. E hoje, quando eu vi isso, não tem 10 minutos, eu larguei um pouquinho aqui e fui ver, me deu muita vontade de chorar. Por dentro, eu não podia aparecer com uma cara feia, né? Porque eu estou participando do Brasil para o mundo. Mas a vontade era imensa de chorar, porque ele tem agora uma prótese que vai dar a oportunidade dele dar cambalhotas, porque ele já fazia tanto com um cano de PVC. Você imagina com uma prótese nessa reabilitação, a qual nós temos equipamentos robóticos para reabilitação motora da Suíça e do Chile, que não tem em outro lugar, a não ser em São Paulo, nos hospitais particulares, em que uma terapia custa R$3.000. Então, nós temos o Locomate, o Semil e tantos outros que vieram importados, e eu sempre falo que eu sou uma preta metida, porque o político, quando ele quer fazer, e quando ele se propõe a fazer, ele não pode fazer pela metade. Ele tem que fazer como se fosse para a mãe, como se fosse para o pai, como se fosse para o filho. E tem dinheiro para isso, tem oportunidade de se fazer essa mudança. Nós estamos indo para o nosso 2º hospital de prevenção, porque Rondônia é muito grande, então nós estamos lá no extremo sul, pertinho dessa cidade de Pimenteiras, onde a ribeirinha foi diagnosticada com câncer de mama em fase mediana, e aí a gente segue esse trabalho pontual para que nós possamos, quando for na tribuna, falar, mas falando de exemplos que podem ser seguidos. Eu penso que é dessa maneira, porque se eu falo na tribuna, mas também não demonstro aquilo que eu consegui realizar, as palavras elas vão com o tempo. E com relação aos PLs, nós estamos trabalhando efetivamente para que muitos deles sejam cumpridos na prática, e foi falado aí dos PLs do 30 dos 60 dias, da Carla e da Flávia, que são tão importantes e que apenas o Hospital Santa Catarina de São Paulo faz com que essa lei seja atendida em sua totalidade. Eu visitei o Santa Catarina em São Paulo e fiquei muito feliz. Então, se o Santa Catarina e São Paulo consegue fazer, nós agora temos que efetivar políticas públicas para que outros lugares, outros hospitais também possam fazer, porque um já fez. Então, é motivo para que nós possamos também avançar. E o PL 2952, que é o Plano Nacional de Combate ao Câncer, aprovado recentemente pela Câmara por unanimidade, que saiu
da nossa comissão de combate ao câncer, a qual eu sou relatora, e esse projeto, ele vem para poder falar que é possível fazer uma política para o combate ao câncer efetivo, com prevenção, rastreamento, o diagnóstico precoce, o tratamento, a reabilitação e também, é claro, os cuidados paliativos, porque até para morrer as pessoas precisam ter dignidade. O Hospital de Amor faz isso com muita seriedade, com São Judas, lá no interior de São Paulo, em Barretos, e eu conheço muito bem um trabalho muito lindo que é feito, que eu tenho certeza que o doutor Cristiano, se tiver oportunidade, vai falar também sobre isso. Mas eu deixo para ele, que tem mais notoriedade para falar. Esse projeto é para dizer que nós não temos dois Brasis, que o mesmo tratamento que é feito no Rio Grande do Sul, em São Paulo, no Rio de Janeiro, ele pode ser feito lá em Roraima, lá em Rondônia, lá no Amapá. O câncer é uma doença que tem um protocolo específico e que ele tem que ser respeitado para que as pessoas não se sintam desprestigiadas. Nós temos um Brasil. Então, a política que é feita em São Paulo ou qualquer outra grande capital, ela tem que ser feita também nas regiões que são muitas esquecidas. Boa parte dela no Nordeste e no Norte, aonde eu estou, que eu me manifestei para fazer o melhor nessas duas unidades hospitalares, porque o que nós estamos oferecendo em reabilitação motora, auditiva, visual, neurológica e múltiplas deficiências com o Hospital de Amor, não tem em São Paulo, não tem em Curitiba, não tem em Recife e não tem aqui em Brasília, onde eu me inspirei no Sara Kubitschek, faz um trabalho excepcional. Mas a medicina robótica que nós levamos e que é o alento, porque nós temos que usar essa tecnologia junto com excelentes profissionais, também não tem aqui na capital do Brasil, em Brasília. Então, hoje nós estamos recebendo pacientes de todo o Brasil, lá em Rondônia, e dizendo que é possível sim fazer. Então, nós queremos também as incorporações que sejam respeitados os prazos. Eu fui relatora do projeto de uma medida provisória, incorporando aí, dando o prazo de até 180 dias, que infelizmente ainda não é respeitado. Hoje eu estava no Planalto, tenho falado diretamente com a nossa querida ministra Anísia Trindade, tenho o maior respeito por ela, sei que é possível, estamos trabalhando juntos na Comissão de Saúde para que de fato isso aconteça. É possível. Uma rubrica específica de combate ao câncer também está sendo trabalhada pela Comissão de Combate ao Câncer, porque esse dinheiro ele tem que ser reservado, não é de migalhas, e é possível fazer. Hoje se paga mais de 7 bilhões de reais só em judicialização. Esse recurso seria suficiente para fazer boas ações para que as pessoas não descobrissem em fase severa ou metastática o câncer e que nós pudéssemos aí levar esse medicamento que as pessoas elas judicializam para que elas tenham pelo menos o direito de ter um remédio melhor, um tratamento que tem que ser igualitário para todos. Então, eu sou uma sonhadora sim, mas estou trabalhando todos os dias, porque uma realidade que era difícil lá em Rondônia, nós já conseguimos mudar. E aí a gente vai avante para que, de fato, nós possamos conseguir aí mudar. Todos Juntos contra o Câncer, o movimento TJCC, a Abrale, o Oncoguia, tem o maior carinho pelo trabalho do Oncoguia, faz um trabalho muito sério que nos inspira, que dá um exemplo para que todos nós possamos aqui fazer aquilo que for necessário para que de fato a gente avance. Então quero deixar essa contribuição para que sirva de inspiração, pedir desculpas para que eu não consigo ficar, né? Eu fiquei aí alguns minutos, quase uma hora, no aguardo, prestando muita atenção no que estava sendo falado pelos que me antecederam, mas nós temos atividades, eu estou num período que deveria estar lá no plenário, mas saí um pouquinho, porque de fato não poderia deixar de fazer essa minha contribuição. Pedir desculpas porque não estou aí presencialmente, hoje é dia de sessão, e eu tenho certeza que os bons profissionais que aqui estão, respeitando todos os meus colegas que já me antecederam e aqueles que ainda estarão falando, são pessoas que têm muito que contribuir. E da minha parte, que são as políticas públicas, podem sempre contar comigo, tá? O meu telefone está à disposição de todos vocês, Todos Juntos contra o Câncer do Movimento, a Luciana, né, o Henrique Prata, todos têm meu telefone, querendo falar comigo, sugerir, eu estou à disposição.
Então, Lu, minha querida, nossa. Obrigada, você deputada. Muito obrigada, tá? Muito obrigada. Saiba que você está fazendo muita falta aqui, tá? Muita falta. Tem que colocar na agenda para estar aqui presencial no que vem. Muito obrigada. Muito obrigada, viu? Vou ter que sair da sala. E um beijo muito gostoso para todos vocês, tá? Eu sou funcionária de vocês, sou lá de Rondônia, mas a gente legisla por Brasil. Contem comigo, eu estou à disposição. Um abraço. Obrigada, deputada. Muito obrigada. Eu já vou engatar aqui, então, o nosso próximo palestrante, doutor Cristiano de Pádua. Está por aí, doutor Cristiano, tudo certo? Sim, estou por aqui. Então, ó, estamos ansiosos aqui para te ouvir sobre esse projeto piloto, então. Conta para a gente. Bom, boa noite, Lu. Boa noite, pessoal da audiência. É um prazer estar dividindo esse espaço aqui com a Alessandra, a deputada Silvia, a Ana Amélia. E eu gostaria de agradecer o convite da comissão organizadora e da Gilead. Bom, contar um pouquinho da nossa experiência do hospital. O Hospital de Câncer de Barretos é um hospital 100% público, que atende mulheres do Brasil inteiro. A gente, lá em meados de 2012, 2013, a gente percebeu que a gente tinha um volume alto de mulheres vindo do norte e noroeste do país, como a deputada mencionou, principalmente de Rondônia, de Porto Velho, de Paraná. E a gente fez uma leitura que essas mulheres chegavam com um estágio de câncer de mama mais avançado. Bom, esse foi o principal motivo da gente abrir a unidade lá em Porto Velho, e aí com a pandemia e o movimento da telemedicina, várias plataformas digitais surgiram e a gente acabou encabeçando um projeto aqui de tentar entender qual que é a jornada da mulher com câncer de mama que chega no Hospital de Câncer de Barretos. Justamente para a gente tentar entender essas disparidades e bolar estratégias de melhor tratamento. Então, a gente tem um projeto piloto em que a mulher não só vai chegar aqui no Hospital de Câncer de Barretos com o diagnóstico, mas ela vai ser telemonitorada, principalmente fora do hospital. Então, a gente pretende entender o que acontece com essa mulher fora do hospital. Então, por exemplo, se ela perde uma tomografia, por que ela perdeu? Se ela interna na cidade de origem, por que ela internou? Se ela perdeu uma consulta por qualquer motivo, qual foi a razão disso acontecer. E a ideia é justamente telemonitorar para a gente conscientizar essa mulher da importância da sua aderência ao segmento com a gente aqui no hospital e coletar dados para melhores estratégias, né, tanto de tratamento quanto de rastreamento. Então, a gente espera que no futuro próximo a gente tenha esses dados em mãos, em que eu gostei muito de uma fala da doutora Ana Amélia, que ela disse que o rastreamento precisa chegar na atenção primária. Eu concordo em gênero, número e grau com ela. Então, a gente precisa levar a informação até onde essa mulher está, independente de sexo, independente de raça, e justamente para a gente ter essa equidade. Então, eu acho que essa é a ideia e essa é a nossa estratégia. Muito bom, doutor Cristiano. Vou passar já aqui, então. Quem está com a gente é a doutora Alessandra. Oi, Alê. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Bom, a doutora Alessandra, ela é idealizadora, então, de uma nova tecnologia que garante o acesso e controle dos médicos sobre a jornada do paciente oncológico de forma remota, incluindo pacientes de câncer de mama. Então, Alê, você pode nos contar um pouquinho qual foi a sua motivação para a criação da plataforma, da TUME? O projeto do Dr. Cristiano acabou de nos apresentar, que tem, inclusive, uma contribuição aí com a TUME. Conta um pouquinho, né? Como é que as coisas estão conectadas e de que forma que a paciente está se beneficiando dessa parceria. Maravilha, pessoal. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Me avisem se vocês conseguem visualizar. Espera aí, ainda não? Vamos lá. Bom, eu só tenho a agradecer essa oportunidade. Hoje eu estou em Recife, por isso que eu não estou aí. Estou em Recife, eu vim para cá para conversar com os colegas do... Oi, estão me ouvindo? Sim, acabou de entrar a sua apresentação também.
Maravilha. Então, nós estamos começando uma parceria aqui da plataforma, também oferecendo para pacientes do SUS, aqui da Universidade Federal de Pernambuco, junto ao Hospital de Clínicas. E essa é a razão por eu não estar presencialmente no dia de hoje, mas é uma alegria estar aqui dividindo esse espaço com o Cristiano, com a Ana, uma colega que eu tenho uma admiração imensa pelo trabalho que ela vem fazendo. E com a deputada também é incrível conhecer essas pessoas que vêm realmente mudando e executando. Além do que a gente fala, a gente precisa mais do que nunca executar e entregar valor para as pessoas. Então, falando rapidamente para vocês, aqui a minha declaração de conflitos de interesse, o TUME, na verdade, para quem não conhece ainda, ele veio como uma inspiração do Deus Inca da Medicina, como uma ideia de uma ferramenta que possa ajudar, trazer mais segurança, mais apoio e mais conexão entre equipes de saúde e pacientes. Todos nós estamos falando, na sessão anterior se falou tanto da questão da alfabetização em saúde, do quanto nós precisamos, mais do que nunca, educar a população sobre os cuidados básicos de saúde. E a ideia é exatamente essa, que o TUME possa trazer essa comunicação mais segura, mais estruturada entre pacientes e equipes de saúde. A gente sabe o problema que o Brasil enfrenta, se falou muito aqui, eu não vou me estender nesse aspecto, do quanto a gente precisa trabalhar para melhorar esses números. E a solução é uma forma de monitorar remotamente através de um aplicativo, onde os pacientes em tratamento realizam o relato, eles registram o que eles sentem, baseado já numa estrutura científica, mas que o paciente consiga entender o que ele está registrando. Ele está com diarreia, ele vai classificar aquela diarreia de forma que ele consiga entender se aquilo é um nível 1, 2 ou 3. Do outro lado, as equipes de saúde monitoram em tempo real o que seus pacientes vêm registrando e atuam imediatamente nas situações mais críticas de forma proativa. Vou dar um exemplo para vocês que aconteceu essa semana com uma paciente minha. Ela estava realizando quimioterapia, uma paciente jovem, realizando quimioterapia adjuvante. Às 3 da madrugada, essa moça acorda com uma indisposição importante, uma sensação de fadiga extrema, de mais sensação de falta de ar. Ela mede a pressão em casa, a pressão baixa, e ela coloca no aplicativo e ele avisa, vá para o hospital. Ela chegou no hospital com uma alteração cardíaca, que nós chamamos de bloqueio atrioventricular de 2º grau. Isso é raro de acontecer, mas se ela não tivesse essa possibilidade de ter um dispositivo ali na hora, seria muito difícil ela entrar em contato comigo às 3 da madrugada. Então, essas são situações em que a gente realmente verifica e avalia a possibilidade de ajudar mais as pessoas que estão, às vezes, a 400 quilômetros de onde elas estão sendo tratadas, por exemplo. Então, a gente sabe que o Brasil e a América Latina ainda tem muito a crescer. Aqui em Recife, por exemplo, eu fui dar aula no hospital, a própria internet do hospital era uma situação que foi difícil ali da gente conseguir ter acesso. Então, existe, apesar de já termos 343 milhões de usuários de internet, existe um espaço ainda de evolução que é fundamental para que a gente possa entregar mais saúde através da tecnologia. Mas isso não pode nos impedir de começar. Então, a gente precisa iniciar esse trabalho de educação, não só em saúde, mas em educação digital também, de alfabetização digital. Aqui é um exemplo de alguns pacientes que nós acompanhamos e que durante 120 dias nós esperávamos que esses 80 pacientes tivessem pelo menos 15 visitas à emergência e 9 hospitalizações. Nós não tivemos nenhuma hospitalização e somente 2 visitas à emergência. Então, nós estamos com essas parcerias técnico-científicas com hospitais, como por exemplo o Hospital de Barretos, mostrando a eficácia da plataforma. Especificamente, a plataforma ela age através da geração de dados que o próprio paciente vai imputando no celular e a tradução disso já para a linguagem científica, com gráficos, informações valiosas para a equipe de saúde monitorar os seus pacientes.
Aqui, se vocês quiserem apontar o celular de vocês para esse QR Code, vocês podem baixar o aplicativo e já ter experiência de um paciente utilizando o app TUMI. A nossa proposta de valor é que a gente possa melhorar a qualidade de vida em pelo menos 30% e a redução do uso de hospitalizações e emergência nesses pacientes em tratamento em pelo menos 50%. Aqui eu trago para vocês um recorte do que nós já estamos observando, por exemplo, com o Hospital de Amor de Barretos, onde nós teremos uma parceria com a equipe de telemedicina do hospital, e lá está sendo finalizado um estudo em pacientes com câncer de mama, que estão sendo acompanhadas através do aplicativo. Da população que a gente vem estudando, nós temos já um score médio de qualidade de vida dessas pacientes, que já é medido dentro do aplicativo, do EQ5D, um score já padronizado. Só para vocês terem uma ideia, o score, a nota mínima é 0, a nota máxima é 1, a média é de 0,79, então praticamente 80% de qualidade de vida dessas pacientes, uma nota bem adequada. E o número de mensagens trocadas na plataforma como um todo, isso além do Hospital de Amor, em torno de 20.124 mensagens trocadas entre o paciente e as equipes de saúde, sendo que essas mensagens estão todas estruturadas e guardadas para que a gente possa extrair dados dessas informações e ainda evoluir mais a plataforma e evoluir mais o nosso atendimento. Essa é uma carinha de como funciona o painel de acompanhamento dos pacientes. A gente tem tido uma distribuição de sintomas, sendo a maioria dos sintomas registrados, o primeiro lugar é o cansaço, depois vocês veem aqui muito enjoo, dor articular, dormência, dor. Tem um item que o paciente registra, não encontro o meu sintoma, quando ele não visualiza ali naqueles itens já estruturados, mas mesmo assim os pacientes podem escrever e classificar aquele sintoma de acordo com o impacto no seu dia a dia. Os sintomas graves mais reportados são diarreia, cansaço e enjoo. E vejam como é importante essa questão, por exemplo, do manejo da diarreia. Um paciente com diarreia nível 3, que não tenha um atendimento imediato, ele pode desidratar, pode entrar numa situação mais crítica de precisar de uma internação hospitalar. Aqui, só para vocês terem uma ideia, a gente acompanha todos os sintomas em todos os níveis. Os gráficos de qualidade de vida de cada paciente também são visualizados nesse dashboard. Cada paciente tem a sua página, onde a gente acompanha o tratamento, o perfil de saúde, os registros das equipes. Aqui é uma timeline que o paciente vai registrando e a gente vai acompanhando e vai atuando de forma imediata para que esses sintomas não evoluam para um nível 3 ou 4. O paciente foi para o hospital, ele consegue registrar na plataforma, estou na emergência, e a gente consegue já de pronto atuar e tentar identificar como ajudar mais essa pessoa. Aqui, para finalizar para vocês, a gente teve a felicidade essa semana de receber essa notícia. Nós mandamos um paper, um abstrato, para um congresso que é muito reconhecido internacionalmente em câncer de mama, que vai acontecer em San Antônio em dezembro. Nós fomos aprovados para uma apresentação de pôster, onde nós vamos falar exatamente da qualidade de vida em pacientes com câncer de mama que vem utilizando a plataforma TUMI. Aqui, os nossos canais de comunicação. Eu quero deixar claro aqui que todas as instituições do SUS que tenham interesse em ter o TUMI para acompanhar os seus pacientes, nós fazemos parcerias técnico-científicas, onde nós fazemos isso de forma voluntária e gratuita, porque realmente a gente quer contribuir com essa força que todos vocês estão vendo aqui de uma associação de pessoas que realmente quer ver esse país mudar a saúde para melhor de quem mais precisa. Obrigada. Obrigada, Lê. Eu vou aproveitar que você está aqui, já que eu estou vendo aqui que a gente está apertado com o tempo, já queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre planos de médio e longo prazo para a TUMI. Tem coisas aí pensadas já de próximos passos? Tem. A gente, para vocês terem uma ideia, nós já estamos em 11 estados do Brasil. A ideia é que até o final do ano a gente consiga já, pelo menos, ter um pinzinho em 90% do nosso país.
com parcerias técnico-científicas focadas principalmente nos pacientes do SUS. Obviamente que as parcerias privadas são as parcerias que mantêm a nossa operação, mas essa é a ideia. E, a partir disso, a evolução da plataforma para outras áreas. Além do câncer, nós já estamos mapeando doenças respiratórias, doenças crônicas, que são um grande problema também na saúde no Brasil. E depois, o primeiro passo são parcerias na América Latina. Outros países de língua espanhola que são parecidos conosco em termos de saúde pública, para que a gente possa também estender o apoio a essas instituições que precisam. Uau, muito bacana, muito bacana. Doutor Cristiano, e do seu lado, né? Como é que estão as expectativas, né, de resultados que você imagina ver realmente dessa parceria, desse programa que está sendo implementado? Bom, diferente do TUME, nosso projeto ele ainda é embrionário, então ele está começando, a gente tem algumas poucas pacientes ainda sendo telemonitoradas. Opa. E o que eu espero é realmente um grau de compreensão assim, maior de onde essas mulheres vêm e qual que é a razão dessas disparidades, né? Por que algumas mulheres chegam com estágios mais avançados e outras mais precoces aqui. A gente sabe que só rastrear não é o suficiente, então a gente precisa rastrear, fazer diagnóstico precoce, oferecer o tratamento no momento correto e o melhor tratamento para aquela paciente, para que ela tenha realmente um ganho de sobrevida do câncer de mama. Então, a curto prazo, eu acho que a gente entender essas disparidades. A médio prazo, a gente bolar planos de estratégias, né? Então, por exemplo, uma paciente com um câncer de mama mais agressivo, ou um estágio mais avançado, a gente trazer ela para Barretos mais rápido, a gente vê isso na prática. Então, só para vocês terem uma ideia, uma mulher da nossa DRS aqui, uma vez que ela tem um diagnóstico do câncer de mama, ela consegue um atendimento conosco aqui em uma semana. Uma mulher que vem fora da nossa DRS, esse prazo já aumenta para 90 dias, e uma mulher de um estado mais distante é em torno de 120 dias. E esse tempo de 120 dias, acreditem ou não, ele é melhor do que uma mulher que tem um diagnóstico de câncer de mama em Cuiabá, por exemplo, que ela leva em média 150 dias para ter um atendimento no serviço público de saúde lá. Ela chega mais rápido em Barretos que na própria cidade dela, aqui em Cuiabá, no Mato Grosso. Então, eu acho que, assim como a gente começou em Porto Velho, entendendo o nosso movimento aqui, a origem das nossas pacientes, e a gente levou nosso atendimento para lá, a gente espera, a longo prazo, realmente trazer resultados e melhorias para essas mulheres que estão mais distantes aqui do nosso centro de tratamento. Obrigada. Gente, acho que a gente tem alguns minutos aqui para perguntas. Vou pedir para a equipe, se der para colocar o QR Code na tela. Não tem? Não tem tempo para pergunta? Não entendi, gente. Então, alguém da plateia quer fazer uma pergunta? Para a gente aproveitar aqui, doutora Lê, doutor Cristiano. Estamos todo mundo esgotado. Bom, eu tenho, então. Doutor Cristiano, queria entender um pouquinho, assim, você está considerando que hoje o trabalho é uma navegação digital dessas mulheres, pensando a partir do sinal e sintoma? Me fala um pouquinho como é que vocês estão desenhando isso. O projeto ele não tem assim por objetivo ser intervencionista como o TUME. Então, lá, quando a paciente coloca um sintoma no TUME, já acende um alerta para o médico ou para a enfermeira e a gente vê qual que é a queixa da paciente, e se for uma queixa importante, a gente convoca a paciente para vir ao hospital. A gente, na verdade, quer entender a jornada dessa mulher realmente. Então, ele não tem essa questão intervencionista do médico. É mais um mapeamento da jornada da mulher, desde o diagnóstico dela de câncer até chegar em Barretos, qual que é o estágio da doença, o tratamento que ela vai fazer, complicações que ela tiver ao longo do seu tratamento, até chegar aí ao final do tratamento, ter todo esse processo mapeado. Então, essa que é a ideia principal. Como eu disse, ele está no começo, então muita coisa acho que a gente vai aprender ao longo do caminho, e aí o nosso papel é entender
cada processo e bolar estratégias para melhorias para a mulher com câncer de mama. Entendido. Depois você precisa apresentar tudo isso aqui para a gente, então, né? Vai ser um prazer. Carol, mensagens finais. Com você. Você encerra o nosso painel. Vai ter que ser rápido. Sim, você já enviou já o vi a recado. placa. Na verdade, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, o espaço de poder estar aqui falando, da gente estar debatendo esse tema tão importante, né, de acesso da população mais vulnerável, e dizer que a gente está seguindo passo a passo, né? Acho que temos dado passos importantes e que sejam os primeiros passos para que a gente consiga chegar de fato nessa equidade que a gente tanto busca, né? Então, obrigada mais uma vez, Marília, obrigada, Lu, e vamos em frente. Gente, muito obrigada. Em nome da Gilead, que agradeço a presença de todos vocês e encerro o nosso painel, então. Obrigada, palestrantes. Obrigada, Carol. Pronto.